John Wesley foi um grande protagonista do avivamento do século XVIII na Inglaterra. Ele, antes de Deus usar tremendamente a vida dele, ele vai para a Geórgia, atual Estados Unidos da América, antiga Nova Inglaterra, e ele vai como missionário, ele vai para pregar aos índios. E ele escreve no seu diário. O ministério dele é um fracasso lá. Aí ele volta e diz: eu fui à Geórgia para converter os índios, mas voltei sabendo que não sou convertido. Isso é John Wesley. Isso é um crente sem Espírito Santo. Engana-se. Talvez nós não nos convertemos no momento do eu professo, confessar até o diabo crê e estremece. Mas um dia, em uma reunião de oração, numa madrugada, em 1º de janeiro de 1740, ele escreve isso no seu diário: veio o Espírito Santo sobre eles, sobre alguns grupos na universidade. E você pesquisa na história da igreja, a Inglaterra do século XVIII nunca mais foi a mesma. Sabe a Revolução Francesa que aconteceu na França? A revolução que aconteceu lá? Os estudiosos dizem que se não fosse a intervenção de John Wesley, o avivamento do século XVIII, a Inglaterra ia ter aquele mesmo banho sanguinário que varreu. Por quê? Porque jovens oravam numa madrugada e o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles buscavam, há tempos que eles precisavam. Por quê? Porque eles fizeram igual os apóstolos, ficaram no lugar até que do alto sejais revestidos de poder. É através da unção do Espírito Santo. Charles Finney disse: o Espírito Santo desceu de tal maneira sobre mim que o meu corpo e a minha alma foi cheio. Senti como se uma onda elétrica me traspassasse o corpo inteiro. Charles Finney também foi um outro avivalista, um pregador fantástico, que conduziu milhares de almas ao reino do Senhor. Mas por quê? Porque ele decidiu chorar, ele decidiu buscar, orar, implorar que o Espírito Santo viesse sobre ele. Moody também, famoso avivalista, ele disse que só posso dizer que Deus se revelou a mim, senti o seu amor de forma tão intensa que eu tive que suplicar-lhe que tirasse de mim a sua mão. Então é essa unção do Espírito Santo que nós precisamos. Quando essa unção vier sobre mim, as nossas convicções, como eu disse, não vão ser as mesmas. Nós vamos sair aí afora falando do Evangelho com mais convicção, com mais certeza de fé. Por quê? O Espírito Santo vai estar sobre nós. Então nós precisamos, igreja, dessa unção do Espírito Santo. Nós precisamos. E o método de Deus é pelo Espírito Santo, pela unção. Só vai haver avivamento quando Deus derramar o seu Espírito Santo sobre alguns ou sobre muitos, mas só quando Ele fizer isso. Só quando esses alguns ou esses muitos decidirem se colocar na presença de Deus e pedir o seu Espírito Santo. Esses dias eu vi um testemunho muito impactante. Um jovem promissor ministerialmente. Colocava ele para reger jovens, ele era um sucesso. Colocava ele para visitar doente, era fantástico. Colocava ele para fazer tudo quanto quer serviço da obra de Deus, era um sucesso. Mas aquele jovem era inquieto. O pastor chegou nele: meu filho, você quer ser um diácono? Ele falou: não, pastor. Disse: está certo, então nós vamos separar você para ser o evangelista oficial dessa igreja. Vamos separar você para ser um presbítero, um pastor de uma comunidade. Ele disse: não, pastor, eu quero Deus. Esse é o segredo. Nós devemos querer Deus, querer a unção do Espírito Santo. Aí vai ser diferente. A fonte está lá, nós bebemos da fonte, e a fonte vai fazer nós brotarmos frutos imensos. A árvore só vai florescer quando ela vai sugar lá embaixo o manancial. Jesus é um manancial. Nós precisamos ir a esse manancial se nós queremos que a nossa vida mude, seja diferente. A única forma. E é o Espírito Santo essa fonte. Amém, irmãos?